Sabe aquelas ferramentas de desenvolvimento que a gente usa todo dia para debugar uma aplicação React? Pois é. E se a mesma ferramenta que nos ajuda a construir for, na verdade, a melhor amiga de um atacante, vamos desvendar como a visibilidade do nosso front-end pode se transformar numa vulnerabilidade bem séria. Então a grande questão é essa. O nosso front-end, ele está ali para dar as boas-vindas para quem usa a aplicação, ou ele está, na verdade, entregando um mapa detalhado para um ataque? A linha entre uma coisa e outra é bem mais fina do que parece. A gente precisa ter certeza de que a nossa aplicação está do lado certo. Bom, o nosso papo hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o que é esse tal mapa secreto do atacante. Depois, vemos como isso é usado para explorar falhas, passando pela perigosa ilusão da segurança no cliente. E aí, claro, a gente parte para a solução. Como construir uma defesa forte no servidor, cuidar das dependências e, o mais importante, adotar uma mentalidade diferente sobre segurança. Ok, vamos começar pelo começo. O mapa secreto do atacante. Quando alguém fala em inspecionar uma aplicação React, o risco de verdade não é copiarem o design. O buraco é muito mais embaixo. O perigo real está na quantidade de informação, de inteligência que uma pessoa mal intencionada consegue sobre como a aplicação funciona por dentro. E o que é tão valioso assim? É a chance de entender a arquitetura da aplicação. Ver quais componentes estão na tela, que propriedades eles recebem, como o estado funciona. Basicamente, a aplicação deixa de ser uma caixa preta e se torna um livro aberto para quem sabe onde olhar. Esse processo todo tem um nome bem interessante: redução de incerteza. É exatamente o que parece. O atacante sai do não sei de nada para o sei exatamente onde atacar. E isso encurta o caminho de um ataque de uma forma absurda. Em vez de ficar dias tentando adivinhar onde tem uma falha, ele pode ir direto ao ponto. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo. Pensa nisso. Cada pedacinho de informação que a aplicação expõe, mesmo sem querer, é como colocar mais gasolina no fogo do ataque. A visibilidade em si não é o problema, mas ela potencializa e acelera qualquer outra brecha que possa existir. Beleza, então o atacante já tem essa informação toda. E agora, como é que essa visibilidade vira uma arma de verdade? Existem basicamente 3 caminhos que transformam esse conhecimento em um ataque de sucesso. Vamos dar uma olhada. Primeiro, ele cria um mapa operacional. O front-end praticamente desenha para ele como as rotas funcionam e que tipo de dados a API espera. Segundo, fica muito fácil passar por cima de controles que só existem na tela, sabe? Aquele botão desabilitado, para ele, não significa nada. E terceiro, ele consegue ser esperto. Em vez de sair atirando para todo lado, ele foca nos alvos mais críticos, naqueles endpoints que parecem mais sensíveis. E esse ponto do botão desabilitado nos leva direto para uma das maiores e mais perigosas armadilhas: a ilusão da segurança do lado do cliente. É aquela ideia de achar que só porque algo está bloqueado na tela, a aplicação está segura. Spoiler, não está nem perto disso. Isso não segura um ataque direto na API. Essa falha, aliás, é tão clássica, mas tão comum, que tem até nome e sobrenome: CWE602. Ela descreve exatamente essa prática de confiar que a interface vai garantir a segurança, quando, na verdade, essa é uma responsabilidade que deveria ser 100% do servidor. É uma premissa que já nasce errada. E olha só como isso é simples na prática. A interface mostra um botão de deletar cinza desabilitado. O que o atacante faz? Ignora o botão e manda uma requisição direto para a API de deleção. A interface esconde o link para o painel de admin. E daí? Ele forja uma requisição direto para a URL do admin. A segurança na interface do usuário é, na melhor das hipóteses, uma sugestão, nunca uma barreira. Ok, o cenário pode parecer ruim, mas então, como a gente se defende? A resposta não é tentar esconder o front-end. Isso é impossível. A resposta é construir a nossa fortaleza no lugar certo, no lado do servidor. Vamos ver quais são os pilares para construir essa defesa de verdade. Tudo se resume a 3 princípios fundamentais. Primeiro, e mais importante, o servidor é a única fonte da verdade para a segurança. Ponto. Segundo, as APIs não são só um detalhe da implementação, elas são a fronteira, a superfície de ataque principal. E terceiro, é preciso praticar uma boa higiene de informação, ou seja, não sair expondo detalhes internos à toa. E se a gente pudesse resumir em uma regra de ouro, seria essa aqui: toda leitura, toda escrita, toda e qualquer operação tem que ser validada no servidor.
Sempre, sem nenhuma exceção. Para cada requisição que chega, o servidor tem que perguntar: essa pessoa pode mesmo fazer isso? Ela é dona desse dado? Se a resposta não for um sim bem claro, a operação tem que ser bloqueada. Simples assim. E essa história de higiene da informação nos leva para outra fraqueza bem conhecida, a CWE200. Sabe, aquela coisa de não deixar source maps em produção, não mostrar mensagens de erros super detalhadas, é a mesma lógica. Cada detalhe que vaza é mais uma peça do quebra-cabeça que a gente entrega para o atacante. Mas a nossa responsabilidade não termina no código que a gente escreve. Hoje em dia usamos um monte de dependências, de pacotes de terceiros, certo? Pois é, essa cadeia de suprimentos e software também faz parte da nossa superfície de ataque. E a gente precisa ficar de olho nela. Isso fica ainda mais crítico em arquiteturas mais novas, como os React Server Components. Lá, a fronteira entre o que é cliente e o que é servidor fica meio borrada. Então, uma falha num componente que roda no servidor pode sim ser descoberta só de inspecionar o front-end. É um mundo novo e que exige atenção. E aqui é super importante a gente entender a diferença entre duas siglas, CVE e CWE. Pensa assim, CVE é uma vulnerabilidade específica, tipo, a versão X da biblioteca Y tem esse problema. É um bug conhecido. Já a CWE é um tipo de erro de design no nosso próprio código. É a causa raiz de muitos bugs. E essa diferença muda tudo na estratégia. Corrigir CVEs, ou seja, atualizar uma dependência, é uma atitude reativa. A gente apaga um incêndio. É essencial, claro, mas corrigir as CWEs, os erros no nosso jeito de construir o software, isso sim é ser proativo. É como consertar o vazamento de gás em vez de só ficar apagando fogo toda vez que ele aparece. Juntando tudo isso, a gente chega num jeito novo de pensar a segurança de front-end. A gente precisa mudar o nosso objetivo. A meta não é impedir que alguém conheça a nossa aplicação. A meta é garantir que esse conhecimento não se transforme na capacidade de causar algum dano. Para deixar isso bem prático, que tal 3 perguntas para fazer toda semana na equipe? Primeira, que regras de segurança estão só no lado do cliente? Isso vai direto na CWE 602. Segunda, quais endpoints na nossa API estão sendo protegidos só pela interface? Isso acha falhas de autorização. E terceira, temos dependências críticas desatualizadas? Isso cuida do risco das CVEs. No fim das contas, a grande lição é esta. Um atacante vai ver o front-end. Não tem como evitar. Nosso trabalho é fazer com que essa visibilidade dê a ele apenas conhecimento e não capacidade. Quando a segurança de verdade está no servidor, o que está visível no front-end vira só um detalhe técnico e não um mapa para invasão. Então, fica aqui a reflexão final. O front-end de qualquer aplicação é visível. Isso é um fato. A pergunta que cada pessoa que desenvolve software precisa se fazer é: essa visibilidade está entregando o quê? Um simples conhecimento inofensivo ou uma perigosa capacidade de ataque? A resposta para essa pergunta está na força da fortaleza construída no lado do servidor.